Olá, estamos de volta com o Senado agora. O presidente do Senado disse ao chegar ao Congresso nesta quarta-feira que cabe ao governo federal alterar o projeto de lei orçamentária para diminuir a previsão do déficit de 30 bilhões e meio de reais apresentado na proposta original. O orçamento será submetido a uma rigorosa apreciação do Congresso Nacional. Nós vamos recolher pontos de vista, emendas, apreciá-lo, discuti-lo. Eu acho até que se o Congresso tiver alternativas para a superação do déficit, melhor, embora não sendo o papel do Congresso. Cabe ao Executivo propor e eu cobrarei em todos os instantes que o Executivo proponha. Tomou posse nesta quarta-feira a comissão de juristas que vai elaborar propostas para reduzir a burocracia na administração pública. A comissão tem 16 membros e prazo de 6 meses para apresentar anteprojetos que visem a diminuir a burocracia na administração pública. Os textos serão analisados por uma comissão especial de senadores que vai transformar as sugestões em projetos de lei e propostas de emenda à Constituição. Encontramos vários entraves, né? Por exemplo, que eu acho que vale a pena ser citado, é a questão da identificação, né? Que existe já caminhos para se propor uma identificação única, né? Isso é bem relacionado à ideia do cidadão, e não identidades por vários estados, e CPF, e vários documentos que identificam o cidadão de maneira diferenciada, que muitas vezes causam algum tipo de problema na identificação. É imprescindível que a comissão envolva a sociedade civil organizada, que ouça as entidades e instituições que representam os mais diversos segmentos dos negócios, que tenha a sensibilidade para entender as dificuldades que travam o processo de desenvolvimento e que dificultam a vida do cidadão comum, o cidadão brasileiro. O relator da comissão é o ministro do STF, Dias Toffoli. Mauro Campbell, ministro do STJ, é o presidente. A redução da burocracia é um dos itens da Agenda Brasil, conjunto de propostas apresentadas pelo PMDB ao governo para alavancar o desenvolvimento do país. O Congresso se propõe a ser o facilitador dessa busca por soluções. Por falta de quórum, foi encerrada a sessão do Congresso destinada à votação de vetos presidenciais, entre eles o do reajuste dos servidores do Judiciário. Parlamentares da oposição protestaram contra a decisão do primeiro vice-presidente do Congresso, deputado Valdir Maranhão, de encerrar a sessão. A próxima reunião para análise de vetos deve ocorrer até a próxima terça-feira. A Comissão de Constituição e Justiça sabatinou um juiz indicado para a vaga de ministro do Superior Tribunal de Justiça nesta quarta-feira. A sabatina esquentou quando circunstâncias ligadas à Operação Lava Jato entraram no debate. Segundo o nome da lista tríplice e indicado pela presidente Dilma para ministro do STJ, Marcelo Navarro Dantas Ribeiro é cogitado como possível juiz de causas ligadas ao escândalo. Mesmo assim, não se furtou a responder às perguntas dos senadores. A revista Veja, através do colunista Felipe Moura, em matéria do dia 17/8, expõe suposta troca de favores entre o ministro-presidente do STJ, Francisco Falcão, e a presidente da República. No caso, revelou-se que eventual despacho de Falcão à liberdade de Marcelo Odebrecht seria devidamente recompensada com a indicação de Vossa Senhoria para o STJ. Indago a Vossa Excelência qual a sua relação com Marcelo Odebrecht ou com qualquer outro envolvido da Operação Lava Jato, e ainda se o senhor considera que houve qualquer tipo de favorecimento ou até troca de favores em sua indicação. A especulação, evidentemente, eu não vou entrar no mérito dela. Eu vou apenas registrar que ela é, além de tudo, inverossímil e infactível, porque se a ideia de que minha nomeação recompensaria um despacho supostamente favorável do presidente Falcão, naquele caso, o despacho dele não foi favorável. Então não tem absolutamente nenhuma procedência, e isso já era assim ao tempo da especulação indevida. E eu não tenho, portanto, nenhum conhecimento, nem com o senhor Marcelo Odebrecht, nem com ninguém da Operação Lava Jato, simplesmente não os conheço, não tenho, por isso, nenhum impedimento, nenhuma suspeição
se tiver de vir a julgar esse caso. Dantas Ribeiro também foi questionado sobre o Instituto da Delação Premiada. É um instrumento moderno e necessário ao combate da grande criminalidade, a criminalidade organizada. Agora, é preciso ver, e aí isso só poderá ser respondido por cada julgador em cada caso concreto, se no caso concreto uma dada delação premiada se submeteu a todas as regras da lei e da Constituição, porque é óbvio que a própria lei diz que nenhuma sentença condenatória, nenhuma decisão condenatória poderá ser proferida única e exclusivamente com base nas informações da colaboração. É preciso que a colaboração seja corroborada por outras provas e que sejam provas sólidas e robustas o suficiente para embasar esse decreto condenatório. O nome de Marcelo Navarro Dantas Ribeiro foi aprovado por 26 votos a 0. A indicação segue agora para o plenário do Senado, onde será submetida a nova votação. Mais recursos para obras sociais filantrópicas e benefícios à trabalhadora gestante. Resultados da reunião desta quarta-feira da Comissão de Assuntos Sociais. Mulheres grávidas ou que estejam amamentando devem ser afastadas de atividades consideradas insalubres e sem prejuízo do salário. O empregador deve manter o adicional de insalubridade para não comprometer a renda da trabalhadora. O projeto de lei da Câmara vai agora ao plenário do Senado. E ter todas as garantias para, nesse momento, ela ter a insalubridade garantida e a proteção de sua saúde também. É inimaginável uma gestante, por exemplo, que trabalha em lugar insalubre, vamos dar um exemplo de bater raio-x, radiografia, essas coisas, continue sendo submetida àquele trabalho. Porque, infelizmente, a sociedade brasileira, aliás, o mundo inteiro, o mundo capitalista, penaliza a mulher na função mais, que eu digo, mais nobre, mais digna do ser humano, que é a manutenção da nossa própria espécie. A mulher sofre muito com isso. A Comissão de Assuntos Sociais também aprovou o projeto de lei que amplia a dedução no imposto de renda para doações feitas por pessoas físicas. O objetivo é dar maior liberdade para que o contribuinte faça a sua doação. Por exemplo, mais recursos para obras sociais mantidas por determinada igreja ou um determinado bairro ou comunidade. A matéria segue agora para a Comissão de Assuntos Econômicos. Burocracia e falta de eficiência, obstáculos ao avanço da exploração de rochas ornamentais no Brasil. Esse foi o foco da audiência pública realizada nesta quarta-feira pela Comissão de Infraestrutura. Apesar das dificuldades, a mineração, que é uma das principais atividades econômicas do país, gerou 40 bilhões de dólares no último ano. As rochas ornamentais, como mármore e ardósia, são usadas na estrutura de monumentos, na fabricação de concreto e na construção civil. No entanto, a exploração desses materiais enfrenta desafios. O Departamento Nacional de Produção Mineral, responsável por planejar e fomentar a mineração no país, convive com problemas que vão de instalações precárias à falta de pessoal. O DNPM realmente vive esse estado de coisas, provocados não só pela demanda excessiva que existe hoje no setor mineral, nos últimos 10 anos, como também o esvaziamento dos seus quadros. Rocha ornamental é o 5º bem mineral mais exportado pelo Brasil, com a virtude de fazermos 80% industrializado. Nossa exportação para os Estados Unidos representa 3,2% das exportações totais do Brasil para os Estados Unidos. Então, isto é relevante. E um setor com este potencial não pode ser travado no seu desenvolvimento pela burocracia ou pela ineficiência de um órgão que nós sabemos que os seus quadros técnicos se angustiam como nós por não poder nos atender na velocidade que precisamos. O caminho é municipalizar a licença para ter agilidade, né? Tentar equipar, estruturar os municípios para ele fazer a licença ambiental. Apesar dos problemas e da atual crise econômica, o setor continua a crescer. O nosso segmento não dispensou ninguém nesse país, não precisou de diminuir a carga horária de trabalho, nem reduzir salário de trabalhadores. Pelo contrário, está se contratando no nosso segmento. O representante do Ministério de Minas e Energia garante que tem atuado para desafogar o trabalho acumulado. Segundo números divulgados na reunião, há cerca de 70 mil processos parados. Até agosto de 2015, nós já emitimos 390 portarias de lavras.
Isso é mais do que o dobro das portarias emitidas no ano passado. Para aliviar o setor, senadores defendem agilidade na votação do novo Código da Mineração, em debate na Câmara. Este código está sendo discutido na Câmara há 2 anos, e enquanto isso o segmento está padecendo, mergulhado em crises de toda ordem. É um documento, é um diploma importantíssimo para fazer andar esse setor tão importante. Nesta hora em que a Petrobras está em crise, não funciona. Ninguém veio aqui falar de imposto, ninguém veio aqui falar de financiamento, ninguém veio aqui com o pires na mão. Os relatos que eu aqui recolhi, senhor presidente, foi me deixem trabalhar. Ficamos por aqui, você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação. Obrigado pela audiência e até a próxima.